Filipenses 4. Filipenses 4, e o versículo, pastor, é um dos versículos que nós pregamos semana passada e é um dos principais aqui, ó. Diz assim, ó: quanto ao mais, 4 versículo 8, né? Quanto ao mais, irmãos. Eu já falava, né, irmãos, que isso aqui não é para o mundo lá fora, amém? Pastor, mas eu não posso pegar essa palavra aqui e pregar para quem não aceitou Jesus? A pessoa não é irmão. Ela não nasceu de novo, ela não tem o Espírito de Deus nela. Então eu vou pregar isso aqui para ela conhecer, mas não é uma coisa que ela o quê? Que ela prova. Na verdade, para ela é uma promessa, mas não é o que? Uma realidade. Isso aqui é o básico, já pregamos isso aqui, até no curso Fé, não, a gente tem uma das lições que fala, né, a diferença entre promessa e a declaração de um fato. Então, não é que eu não vou pregar, eu vou até posso, mas para ela não é de Jesus ainda, né? Então não é uma realidade na vida dela isso aqui. Mas agora, como a palavra fala, quanto ao mais, irmãos. Amém? Então quem é o irmão de Paulo? É aquele que é filho de Deus. Então isso aqui é para a igreja, isso aqui é para crente, isso aqui é para quem se converteu, isso aqui é uma realidade, na verdade, para quem é de Jesus. E quem não é, pastor? Que aceita Jesus e se entrega a Jesus, né? Mas quanto ao mais, irmãos, o que ele vai falar aqui? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, ou santo, né? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Não vou explicar um por um aqui. Se há alguma virtude e se há algum louvor, aí vai falar o quê? Nisso pensai. Amém? Já falei que tem traduções que fala: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, mais uma baboseira que o mundo lá fora fala: cabeça vazia, oficina do diabo. Mentira. Não é vazia não, cabeça cheia. Porque o diabo não trabalha sem ferramenta. Amém? E qual é a ferramenta que ele trabalha? É tudo o oposto do que está aqui. É aquilo que não é amável, é aquilo que não é justo, é aquilo que não é de boa forma, ou seja, né? Óbvio, é tudo o oposto. Não é verdade? Então, eu falava na semana passada, claro que isso aqui eu estou continuando a pregação de quarta passada, né? Que a pessoa não é um pobre, coitado, o diabo vem, o crente, né? E coloca pensamento à torta e à direita como quer, né? Que vai lá com aquela caçamba do inferno e despeja toda a podridão em entulho. Isso não é verdade, moço, porque a palavra falou que nisso você tem que pensar. Então, primeiro, não é Deus que pensa por mim, sou eu que tenho que o quê? Fazer a minha parte, não é verdade? E segundo, se não é Deus que pensa por mim, não acha que é o diabo que vai pensar, né? Então eu tenho poder, sim, na palavra, né, em Deus, para o quê? Para decidir o que fica ali martelando e o que não fica, amém? Né? Porque senão a palavra fala assim, termina assim, ó: ore para Deus para que vocês assim pensem, né? Peçam para que Deus que vocês pensem assim. Não está na Bíblia isso. A palavra fala: nisso pensai. É uma coisa, né? Igual lá Romanos 12:1, né? Que fala para ele o nosso corpo, tal, fala que é o vosso culto racional. Amém? Então quer dizer, é claro que Deus vai dar, né, a palavra dele. A palavra dele é verdadeira, a palavra dele é justa, a palavra dele é amável, quer dizer, tudo de bom que é, a palavra é. Amém? Mas de novo, pastor, mas então não quer dizer que eu não vou falar de outras coisas? Não, você vai falar de outras coisas, mas com esse filtro. Amém? Né? Lá vou trabalhar, né? Lá eu vou ter que ocupar o meu conhecimento, a minha função no meu trabalho. Mas ali eu vou filtrar, na verdade, eu vou ser um bom funcionário, o que seja, eu vou
filtrar o quê? De acordo com a palavra de Deus. Né? Então, até o conhecimento, eu já pregava sobre isso nas quarta-feira passada, né? O conhecimento ali do meu trabalho, eu vou fazer, mas eu vou filtrar de acordo com a palavra de Deus. Né? Lá nos meus colegas de trabalho, eu vou procurar ser amigo, não vou ser, eu sou crente, aí eu vou passar sinal ali pro cachorro. Não é verdade? Para que isso? Não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não cai o dedo se digitar, não cai a língua se desejar e não paga imposto ainda, né? Também não dá ideia, senão daqui a pouco grita. Né? Mas depende. Aí depois vai estar naquele bolinho lá da conversa ruim. Não vou me misturar. Né? Vai estar aquela. Não, eu vou saber separar as coisas, não é verdade? Não vou ser aquela pessoa que não olha nem para o cachorro quando entra na empresa, mas também não. Eu vou ter que cuidar, né? Naquela conversa que não é. Eu tenho que ter postura, amém? Porque às vezes é assim, irmãos. Às vezes o mundo lá fora, e até muitos que não eram bem, então nem aí, irmão. Falava palavrão e tu não gostou, tu te sai de perto de mim. E fala palavrão e botou uma água. Né? E às vezes o crente ele fica com vergonha. Né? De falar, não. Não, essa piada suja eu não quero saber. Às vezes parece que o crente tem vergonha e ele fica envergonhado. Aí tipo assim, aí o boca suja não tem vergonha de ter boca suja, o crente tem vergonha de ter boca limpa. Eu vou dizer, não, desse tipo de piada eu não vou dar risada. Desse tipo de conversa eu não vou participar. Vamos juntar aqui as amigas, final de semana vamos lá não sei aonde. Não vou. Mas o que é isso? Eu não vou. Não vou, porque não é um lugar onde um cristão tem que ir. Não é verdade? Mas a fulana diz que é cristã e vai sempre lá. Bom, o problema é dela, eu sei da minha vida. E eu não vejo isso como uma coisa boa, não. Amém? E também domingo o meu lugar é na igreja. É na igreja, amém? Não é outro lugar. Então quer dizer, não pode ter vergonha de falar. Não pode deixar. Então, tudo que é amável, que é bom, que é puro, tudo isso aqui é a palavra de Deus. E tudo isso eu vou filtrar, né? Vou filtrar de acordo com a palavra de Deus. Pastor, eu vou lá ver um filme. É um filme que não é evangélico, depende, né? Ele não é evangélico, tá? Mas vai ter palavrão, vai ter isso, então não é legal de assistir, né? Porque a gente não fala palavrão, mas também não gosta de ouvir palavrão. Então, não é tudo que eu vou assistir. Pastor, estou aqui na internet, não é tudo que eu vou assistir, não é verdade? Não é todo lugar que eu vou ter que estar, amém? Então, a palavra fala sobre os pensamentos. Então, primeiramente é colocar lá dentro que é a palavra de Deus, né? Que é boa, que é agradável. Então, como pegava a semana passada, sobre o meditar, né? Até nós falamos. Agora eu vou para a mensagem nova, Filipenses, Colossenses, um pouquinho para frente. Se não consegue achar, anota. Colossenses 2. Olha só o que a palavra fala aqui, irmãos. Eu já preguei isso aqui, todo o livro, toda a carta aos Colossenses, eu já preguei aqui na igreja. Eu já preguei toda a carta aos Filipenses também. Claro que não numa vez só, né? Mas foram em vários domingos. Então isso aqui você já sabe, não é nenhuma novidade que você nunca ouviu falar na vida. A não ser que está chegando agora na igreja, né? Mas quem já é mais tempo aí já me viu pregar sobre isso aqui. Olha só. Colossenses 2, capítulo 2, né? Versículo, eu vou pegar o 4, falar assim, ó. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. De novo, isso aqui não é para o mundão? Não. É a carta aos Colossenses, não fala a carta à cidade de Colossos. Fala a carta para a igreja, os irmãos que estão em Colossos. Então, Paulo, óbvio, né, mas quando eu digo Paulo, eu digo inspirado por Deus, né? Pelo Espírito Santo, ele fala, gente, eu falo isso para ninguém vos enganar com palavras persuasivas. Então, primeiro, né, se ele está dando alerta para ninguém enganar com palavra persuasiva, é porque a pessoa pode sim ser crente, mas se não vigiar, ela pode sim ser enganada aqui por palavras persuasivas. Aqui depois você pode ler, né, irmãos, que palavras persuasivas no sentido de sabedoria, de conhecimento, né? Que diziam que
Jesus não era suficiente, enfim, né? Esse tipo de coisa. Como hoje nós falamos, que naquele tempo não tem. Hoje é muito mais fácil a pessoa ter acesso à informação, né? Mas das duas, uma, né? Ou o pastor, e deve ser a função do pastor, ele prega a palavra, e aí o povo tem temor no coração, né? Temor a Deus, né? No coração. E aí lá na sua casa a pessoa vai cuidar o que? O que ela assiste, ela vai cuidar, como eu falava, a roda que ela frequenta, né? A pessoa ela vai cuidar o que ela acessa na internet. Não é assim antes? É mais fácil, porque não tem como nós estar lá há 24 horas dizendo, falando, dizendo, não tem como, não é verdade? Não tem como, né? Eu não tenho como proibir você de não entrar na internet ou de não ver televisão, enfim, não é verdade? Não tem como fazer isso. Mas eu tenho que pregar o quê? A palavra que vai gerar o temor no coração para você o quê? Poder filtrar, como eu falei, né? Ainda mais hoje na internet, em rede social, que é tudo tão fácil, qualquer assunto praticamente que você quiser, você bota lá, mas nem todo assunto é bom, né? Nem tudo aquilo vai o quê? A palavra fala, né? Que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, muitas pessoas começam a dar ouvidos a palavras persuasivas, né? Não, Deus não habita em templos humanos, então você não tem que ir na igreja. Tá, mas templo significa casa. Então na tua casa você também não pode buscar Deus, porque Deus também não habita lá. Não é verdade? Porque a igreja é casa, significa templo, significa casa. Então na minha casa é casa. E aí? Então também não pode buscar Deus em casa, porque lá quem fez não foi o anjo, foi um homem. Então você não pode buscar Deus na igreja e em casa também não, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ou quem fez a tua casa foi o Espírito Santo. Ele é pedreiro agora? Ué, então se é para ser radical de um lado, vamos ser para os dois, tá vendo? E aí a pessoa começa a ouvir. E sempre tem um desviar, uma coisa, tal. Mas não é, irmãos. Não é porque as pessoas morrem afogadas que eu nunca mais vou na praia. Né? Então não é porque às vezes alguém faz uma coisa errada que eu vou culpar Jesus por isso aí. Então as pessoas começam a se desviar, começam a dar ouvidos, né? Começa, como eu falei, nem Jesus a pessoa não consegue esgotar o conhecimento, aí fica lá, pastor, e agora? E agora levantou o fulano lá, será que esse, não sei se é o anticristo, se é ou deixou de ser, eu quero saber de Jesus, irmão, eu não esgoto o meu conhecimento, nem sobre Cristo, aí eu vou perder tempo perguntando se é ou não é, não sei, o dia que for vai aparecer, se eu tiver morto aparece depois, né? Então a pessoa não se envolve às vezes nem com Jesus e fica preocupado com isso, com aquilo outro, lá, não é verdade? Conhece Jesus, irmãos, eu sei que se eu partir hoje ou daqui a 100 anos eu tenho que estar bem com Jesus, eu sei que se eu partir hoje e eu não conhecer o anticristo, né? Ou se ele aparecer hoje de noite, eu tenho que estar bem com Jesus, irmão. Aí a pessoa começa, né, e criar teoria e tal. E às vezes acaba o quê? Acaba, muitas vezes, aqui não se afastando, não é verdade? Então, como eu falei, mas não tem como eu ficar lá contigo. Prega a palavra de Deus. O Paulo fala, ó, eu digo isso. Então fala, eu estou falando isso, né? Ou seja, eu estou te ensinando para que ninguém te engane com palavras de dizer o quê? Pessoas então se foi enganada porque não faltou conhecimento, não faltou ensino, né? E aí depois vai falando mais ali, aí eu já peguei isso aqui uma vez, aí no versículo, dá um salto para o 8, vai falar mais aqui, ó. O versículo 8 fala assim, 8, tende cuidado, de novo, ó, é você que tem que cuidar, então não é a vítima, coitadinha, pobrezinha, você tem que vigiar. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Está vendo? Como? Por meio de filosofias. É o coach, é não sei o que, é a palavrinha, é a frasezinha. Isso sempre existiu, só mudou as formas de agir, né? Então, filosofias
e vãs sutilezas, vaidades, coisas que não têm pé nem cabeça, entendeu? Coisas que não são, como eu falei, relevantes, amém? Segundo a tradição dos homens que inventam histórias. Jesus já brigava com os fariseus, né? Que eles acrescentavam doutrinas, pensamentos à própria palavra de Deus, amém? Brigava no sentido de defender, né? Que Jesus amava os fariseus e queria que eles se convertessem, né? Mas muitos não se converteram. Então, o quê? Segundo a tradição dos homens. E mais? Segundo os rudimentos do mundo. Invencionice, tal, né? E não segundo Cristo. Né? Como eu falei, eu não consigo esgotar nem o meu conhecimento sobre Jesus Cristo. Aí eu vou ter tempo para ficar especulando outras coisas? Eu não tenho tempo. Eu não consigo esgotar nem Jesus. Por eu falei, Davi foi benção, Moisés foi benção, Isaac foi benção, Abraão foi benção. Mas a palavra manda nós ser segundo Jesus Cristo. Então, o foco da palavra, da pregação, é Jesus Cristo. Eu falei assim, né? Eu sou um pregador que prega Jesus. Né? Porque o povo tem que ser a imagem de Jesus. Não é a imagem de Davi, de Moisés, de Sara, de Abraão. A gente vai aprender história deles, mas não quer ser igual a eles. Não quero ser Jó. Eu quero ser manso e humilde de coração, igual a Jesus Cristo. Ele falou, né, que quem crescer nele faria as obras que ele fez, e ainda maiores. Amém? Então, é isso aí. É ficar naquilo que importa, é ficar naquilo que é relevante. Volto a falar, eu não consigo nem esgotar o assunto sobre Jesus. Aí eu vou correr atrás de outras coisas. Isso aqui, e não sei o que lá, e não sei o que, e não sei o que lá. Não sei, irmão. Me deixa eu aprender tudo sobre Jesus. Depois, se sobrar tempo, eu aprendo o resto. Pastor, mas não vai conseguir. Então, me deixa quieto. Né? Então, que a gente não vai conhecer, não vai estudar, não tem inteligência. Né? Falei, as pessoas dão moral para um pregador inteligente. Né? Mas, mais do que inteligência natural, tem que ter o quê? É o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, segundo Cristo. Então, tem que cuidar para que ninguém venha fazer você presa sua. Tem que ficar sempre na palavra de Deus. Amém? Volto a falar. Não é que você é aquela pessoa cri-cri, que tudo vê defeito. Você está aqui para ver defeito, eu boto um espelho lá para tu te enxergar primeiro. Tu é o primeiro, né? Não, mas é sempre ver o quê? A fonte. Amém? Às vezes eu falava, né? Eu quero fonte. Não, eu quero Bíblia, eu quero a palavra de Deus. Eu não quero um versículo isolado, eu quero 3, 4 versículos. Né? Porque não se faz doutrina de versículo isolado. Né? Então quer dizer, e aí muita gente não vai ser enganada. Ninguém vai ser presa sua. Isso aqui tanto pode ser às vezes um meio religioso, na verdade, como pode ser filosofias, como eu falei, né? Religiosas, pensamentos, né? Ah não, todos os caminhos levam a Deus. Não, só quem leva a Deus é Jesus Cristo, também. Passou uma lá na feitiçaria, a pessoa está lá, começou a ler a Bíblia, é salva? Claro que ela pode ser salva, mas ela não vai ficar lá, porque ela vai adorar apenas Deus em espírito e em verdade, não vai querer nada com os espíritos. Mas lá no lugar lá, pastor, que tem idolatria, a pessoa pode ser salva? Pode. Ela pode ouvir a palavra e você não pode deixar ela. Onde é que Abraão morava quando Deus chamou ele? Em Ur dos Caldeus, um lugar cheio de idolatria e paganismo. E Deus não se revelou lá? Claro que sim. Então Deus também pode fazer isso. Ele não mudou, né? Mas a pessoa não fica lá. Eu não quero mais saber essas imagens, né? Eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade. Ela sai de lá. Amém? Então em qualquer lugar a pessoa ela pode se converter. Mas não por causa do lugar, mas porque Deus ali convenceu ela. Amém? Mas ela vai começar a olhar para aquilo ali, alguma coisa não fecha. Estou saindo, vou embora. Amém? Então não vai ficar lá, a pessoa sai. Né? Então, segundo Jesus Cristo. Que mais? Hebreus 13. Como eu falei, tá? Você não consegue achar rapidinho, anota, depois procura em casa.
Hebreus 13, 9. Fala assim, ó. Hebreus 13, 9. Ah, passou lá naquele lugar de feitiçaria. Pode ter salvação? Claro que pode ter. Quem é tu para dizer que Deus entra e onde Deus não entra? Atos 9 fala que Saulo respirava ameaças e morte. Amém? Mas ele não ficou assim. Então quem sou eu para limitar onde é que Deus entra? Não é verdade? Só que a pessoa não vai ficar lá. Ela vai sair. Amém? Ela vai sair. Ela vai sair. Hebreus 13, versículo 9 fala assim, ó. Não vos deixeis levar por redor por doutrinas várias e estranhas. Você viu que sempre a palavra fala, você deve pensar, você deve cuidar, tipo assim, ó, vamos parar com essa cabeça de vitiminha, coitadinha. Amém? Não vos deixei. Então, ó, você tem que ter postura. Né? Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Tá, até lá em Efésios 4 fala, né? Que Deus colocou ali para que todos cheguemos à maturidade da fé, né? Para que nós não sejamos, também Coríntios 13 fala, né? Como meninos inconstantes levados em redor, não é verdade? A pessoa está aqui, amanhã vai para lá, amanhã vai aqui, aí achou a campanha aqui legal, vem para cá de novo, olhou na TV outra campanha legal, pula para lá de novo, e achou não sei o que, aí volta de novo, não é verdade? Porque a pessoa está tentando alguma coisa, né? Mas não adianta tentar alguma coisa, tem que ficar na palavra. Então, não te deixa levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Então a própria pessoa vai estar ali. Não, isso aqui não me convém, não vou dar ouvidos. Não, isso aqui não me convém, não vou assistir. Porque o Espírito na palavra já começa a falar com ela, não é verdade? Então, não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Então, o caminho é largo. O caminho para a perdição é largo. Né? Inventar moda é o que mais tem. Então, o capeta vai fazer isso. Né? Por levar redor. Por quê? Aí vai falar assim, ó, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, alimentos, né? Ensinos, doutrinas, que de nada aproveitaram aos que a eles se entre. Há pouco tempo atrás nós tivemos uma sexta-feira santa, não é verdade, moça? E quanta gente que está no carnaval fazendo tudo que o diabo gosta, porque o carnaval é do diabo. Né? Aí depois olha para o crente e fala, que igreja é essa que não respeita a doutrina? Comendo carne vermelha, tipo assim, né? É aquela velha, né? Liberdade de expressão, desde que você fale só o que eu quero ouvir. Aí se você fala que o carnaval é do diabo, não me julgue. Tu não é da igreja? Mas aí a pessoa, quando ela quer falar mal de ti, né? Tu não é da igreja? Que igreja é essa que não respeita as tradições? Comendo carne vermelha na sexta-feira, tipo assim, ó, ela pode falar mal de ti. Ela pode, né, até palavrão te xingar. Mas você, Deus o livre, não pode falar da Bíblia porque é julgamento. Não é assim, irmão? Você conhece talvez muita gente assim. Você não pode falar nada, mas ela pode falar tudo. Porque respeito é contanto que você fale o que ela goste. E contanto que ela fale tudo, até o que tu não goste. E respeito é esse, irmão, que é só do lado, não é verdade? Então, não adianta, moça. É melhor que nós vivemos o ano todo na presença de Deus, amém? Do que só na sexta-feira santa ainda atribuir a cor de um alimento, se é branco, se é vermelho, se é cor de rosa, se tem sangue, se não tem sangue, não é verdade? A nossa santidade. Santo não é o peixe e pecador não é o boi. Santo tem que ser nós, o ano todo, de janeiro a janeiro com Jesus Cristo, amém? Mas as pessoas se enganam, né? As pessoas se enganam. As pessoas, elas
né? Não, eu gosto da Bíblia. Mas a gente fala, mas a Bíblia fala que nós não podemos fumar. Já está me julgando, Deus conhece o meu coração. Sim, que vai parar daqui a um tempo, de tanta podridão que está colocando nele. Né? Não, mas tu não pode falar. Tipo, né? De novo eu falo, não, a pessoa pode falar tudo o que ela quer a respeito de você, até que tu não goste. Mas você não pode falar que é julgamento. Ué, não é verdade? Então, não fica preocupado. Fortalece teu coração, que com graça. Amém? Então, fortifica o teu coração com graça. Cuida do que você lê, cuida do que você assiste, cuida do que você ouve. Amém? E também cuida do que você fala. Cuida do que você passa para os outros. Amém? Né? Porque aí vai falar aqui, ó, por que não é para nós não fazer essa misturança? Porque o 9 vem depois do 8. E o que o 8 fala, irmãos? Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, ou seja, no passado, né? Hoje, ou seja, o nosso presente e eternamente. Porque além do futuro, vai terminar onde até o futuro. Mas você que eternamente. Então, o que ele gostava no passado, ele não aprendeu a desgostar agora. E o que ele não gostava no passado, ele não aprendeu a gostar agora. Jesus Cristo é o mesmo no passado, no presente e eternamente. Então, é pela palavra que eu conheço Jesus. É pela palavra que eu tenho acesso a Deus. Lembra a pregação de domingo? Todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim. E nós damos o amém por ele, para a glória de Deus. Então Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Daí vem o 9. Não vos deixei levar em roda por doutrinas várias e estranhas. Porque bom é que o coração se fortifica com graça. E não com manjares, que de nada aproveitaram aos que... Então onde é que nós conhecemos o Evangelho mesmo? O Evangelho de verdade, irmãos, ele está explicado nas cartas, até porque as cartas foram escritas antes dos Evangelhos. Antes de Mateus, Marcos, Lucas, e o último de todos foi João. Né? Então a explicação do Evangelho está nas cartas. Depois veio Marcos, Mateus e Lucas, né? Para registrar por escrito a vida de Jesus. Mas o Evangelho mesmo é revelado nas cartas. Ele é explicado. A justificação pela fé, tal, enfim, né? É nas cartas. Elas vieram primeiro do que os Evangelhos. Escrito, né? Escrito, né? Vieram primeiro. Amém? Então depois foi escrito para nós conhecer Jesus. E o último Evangelho a ser escrito, né? Junto com o Apocalipse, foi o Evangelho de São João, né? Que foi escrito 60 anos depois ali da ressurreição de Jesus. Mas enfim, só para você entender, né? Eu vou ficar na palavra de Deus. Ali eu vou conhecer Jesus. Ali eu não vou deixar nada entrar no meu coração. Você viu que é o mesmo aviso do passado, é o mesmo aviso de hoje? Não mudou. A palavra aqui, exemplo, quantos milhares de anos foi escrito em Hebreus? Muitos milhares de anos, irmãos. Tá, mas faz milhares que foi colocado, digamos, no papel, ou no papiro, né? Mas a palavra o que? É eterna. Hoje essa palavra está no papel. No tempo aqui, antigamente não tinha papel, agora tem. Hoje essa palavra ela pode estar no meio digital, na verdade. Nessa época nem sonhava que ia ter hoje em dia um celular. Na verdade? Mas não mudou. Pode estar no papiro, no papel, no pergaminho, no celular. Mas não mudou o lugar principal, que é onde? Que era o nosso coração. A forma de eu conhecer pode mudar, não tem problema. Mas onde ela tem que estar? No coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então é ali que eu vou me fortificar. Vou me fortificar com graça, não com coisas que não tem nada. Amém? Terminamos aqui. 1 Timóteo, a palavra tem vários versículos, tá, mas eu não estou, obviamente, não consigo pregar todos, né? Então, 1 Timóteo 4, vamos lá? Um pouquinho para trás aí. Já vamos fazer oração. Então, como é que eu guardo meus pensamentos? Primeiro, eu não sou pobre coitado. Né? Eu vou encher com aquilo que é amável, que é bom.
que é isso, pastor? É a palavra de Deus. Segundo, não vou ficar ouvindo tudo que disser. Tu sabia? O diabo foi o ministro do louvor do céu. Para, que palhaçada isso aí, tu não tem o que fazer da vida. Nunca foi. Tu sabia? Olha, né? O Gaspar, o Melchior e o Baltazar, os 3 reis magos. Meu Deus, onde é que tiram isso, meu Deus? Aí falaram os 3 reis magos vendo o bebezinho, né? Meu Deus do céu, por que não fica com a Bíblia, meu pai? A Bíblia nunca fala isso. Amém? Mas tem crente como fala que jura de pé junto, que é verdade. Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Da onde? Foi no redemoinho. Às vezes tem livros de crianças que estão ali dizendo, não, a carruagem separou. O que levou para o céu foi o quê? Está escrito. Foi um redemoinho. Maria Madalena era prostituta. O ladrão da cruz ao lado era Dimas. Meu pai, não fala se não está na Bíblia. Né? Nunca foi dito isso. Amém? Zaqueu era ladrão. Não, irmão, a Bíblia nunca disse que Zaqueu era ladrão. Entende-se que ele era porque ele era cobrador do imposto, mas não está escrito. Se não está, não está. Amém? Então as pessoas ficam com um monte de besteira. E às vezes a pessoa vem para Jesus e fica grava algumas coisas aí, não é verdade? Misericórdia. Tem crente que avisa, vai orar e reza o Pai Nosso. Não sabe conversar com Deus, vai ficar lá, Pai Nosso anunciando. Grava um CD e fala, Deus, a mesma de ontem. Pronto. Não é verdade? Então vamos lá. Olha só. Segunda, mas tudo isso é ensinamento. Não é verdade? Tem coisas erradas que as pessoas falam porque não param para ir na Bíblia. Amém? Alguém ouviu algo que contou de alguém, que alguém contou, que alguém falou, que alguém inventou, que alguém disse, e começa a repetir como se fosse verdade. É verdade? Porque na Bíblia está escrito, de 1000 passarás, mas a 2000 não chegarás. Os crentes com as calças na mão, quando virou 99 para 2000, né? Mal sabia isso que o nosso calendário está errado, né? Que já está de 4 a 6 anos na frente, na verdade. Quer dizer, estamos 4 a 6 anos, né? Adiante. Então era para ter acabado em 96. O Deus falou assim, foi mal. Eu ia acabar no ano 2000, mas o pessoal errou o calendário lá embaixo. Você acha que o homem atrasa Deus? Mas não falava isso? Né? O ano 2000 vai acabar. Aí todo mundo com as calças na mão, achando que de 99 para 2000 o mundo ia acabar. Olha só que novidade, já passaram-se 25 anos e não acabou. Mas vamos lá. 2 Timóteo 4. 1 Timóteo. 2 Timóteo também fala algo parecido. E deu coincidência que é no 4. Mas é primeira carta a Timóteo. Depois que você lê a 2 Timóteo também, 4 pode ler. Mas é a primeira. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, 4, versículo 1 fala assim, ó. Mas o Espírito, então o Espírito Santo, amém? Expressamente diz que nos últimos tempos, aí todo mundo quer isso aqui está nos últimos tempos, né? Já faz 2 anos que foi escrito e ainda não acabou o mundo. Então, os fins dos tempos aqui muitos anos, amém? Uma hora alguém vai acertar, né? Será que é nós? Não sei. Mas nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Mas por que vai se apostatar da fé, irmãos? Dando ouvidos a espíritos enganadores, que as palavras persuasivas, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores, irmãos. Eu sempre falo, né, irmão? Se no deserto o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus, tu acha que na tua vez ele vai ficar com vergonha? Ele vai tentar. Então a pessoa muitas vezes, na mão ela fica dando ouvidos a espíritos enganadores, né? E a doutrinas de demônios, né? Então quer dizer, toda forma de maldade, de engano, né? Tem umas que tentam misturar o evangelho com outras coisas, né? Mas não é o evangelho mais o resultado.
Outras nem é o evangelho, já é tradições, religiões, filosofias, pensamentos. De vez em quando aparecem as religiões da moda, né? As palavras, né? Enfim, é tudo, né? É muito amplo isso aqui. Aí o 2 vai falar assim, ó. O finalzinho do 1 fala, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí 2 fala assim, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Lá em Mateus 24 fala, né? Que o amor de muitos esfriaria. Mas antes, eu já preguei na mão, o versículo anterior falou o quê? Que por cima, que muitos falsos profetas se levantariam e enganariam muitos. Aí fala, e por se multiplicar a iniquidade, por quê? Porque começaram a ouvir falsos profetas. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Então, quando você ouve um verdadeiro profeta, o amor multiplica. O respeito por Deus, o desejo pelas coisas de Deus se multiplica. Mas quando é uma fonte diferente, acontece o quê? Um resultado diferente. Por isso que eu sou tão batedor de frente com filosofia, coach, palavra e não sei o que, que querem colocar e dizer que é pregação. Não é. Eu falei, tem o seu valor lá fora, o conhecimento, uma frase, amém, lá fora, mas esse sentido espiritual não tem que valor nenhum. Né? Então, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria, ou seja, a pessoa cauterizou, ou seja, nem sente mais. Né? Como alguém já falou, né, aquela frase, mente que nem sente. Literalmente é isso. Mente que nem sente. Amém? E aí muitos infelizmente vão atrás. Como eu falei, não tem como nós dizer não veja televisão, não entre na internet, né? Não tem como nós fazer isso, não tem como, né? Mas eu preciso te ensinar na palavra para você ter esse filtro. Como você vê televisão, como você está na internet, o que você ouve no YouTube, amém? Pode ser outro, né? Mas só, enfim, né? Colocar coisas ali, né? Depois vai falando um pouquinho mais, por isso que eu falei, as pessoas ficam perdendo tempo com coisas irrelevantes. Ô pastor, apareceu o fulano leão lá, será que ele é o anticristo? O que me interessa, irmão? Me deixa falar de Jesus. Como eu falei, eu não esgotei nem o assunto de Jesus. E eu vou querer saber, se se não é. Eu quero saber, deixa eu pregar a palavra. Deixa eu falar de Jesus, deixa eu estar salvo. Se eu vou conhecer o anticristo ou não vou conhecer, eu estou nem aí. Eu quero conhecer a Cristo. Se eu estiver com ele, eu não vou saber quem é, eu não vou saber. Amém? E ficam preocupados, e ficam não sei o quê, e ficam nunca lá, na verdade. Aí a pessoa não sabe nem o Salmo 13 de cor. Né, pastor? Porque eu vi um vídeo, aí a pessoa começa a ouvir um vídeo, ai meu pai, lá vem a abobrinha. Né? Depois vai falando mais sobre isso. E para nós terminar, vai dizer assim, para nós agora, tá? Semana que vem eu continuo. Aí o versículo 15 fala assim, para nós, né? Medita essas coisas. Que coisas? As coisas boas, amém? Medita essas coisas. Ocupa-te nelas. Tá vendo? Você é o agente. Você medita e você se ocupa. Né? Então, ocupa-te nelas. Para quê? Para que o teu aproveitamento, traduções falam progresso, né? Eu gosto mais de progresso. Para que o teu progresso seja manifesto a todos, né? Para ser um vaso de Deus, uma bênção, alguém que fala o verdadeiro e puro evangelho, amém? Alguém que vai aproximar as pessoas de Deus, alguém que vai edificá-las, alguém que vai ensiná-las, alguém que por onde passa a pessoa fala assim, que palavra. Tem que ser assim, irmão. Senão não tem razão de você existir. Né? Alguém que a pessoa ela busca, claro, alguns não vão aceitar a palavra, mas é porque é por causa da palavra, né? Mas a gente é bênção, na verdade. E Deus quer nos usar como bênção. Deus quer que o nosso aproveitamento venha se manifestar a todos. Nosso crescimento, amém? Né? E aí o 16 fala assim, que enfatiza, tem cuidado de ti mesmo
Entendeu? Te preocupa com a tua vida, com a tua salvação. Deus te deu só uma isca para te cuidar. Tá? Tem que cuidar de ti mesmo. E da doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina da palavra de Deus. Nem para a direita e nem para a esquerda. Nem acrescentar e nem tirar. Né? Aí fala, persevera nessas coisas, né? Faz o teu dia a dia. Perseverar é continuar, não é verdade? Você não toma banho uma vez só, você toma banho todo dia e sempre que precisa, né? Então assim, persevera, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Amém? Ah, não, mas eu não sou pastor. Mas isso aqui não é só para pastor, isso aqui é para todo cristão. Amém? Aí você vai levar as pessoas mais perto de Deus, você vai levar as pessoas a querer mais de Deus, né? Como eu falei, você vai querer levar a pessoa a fazer, que bênção, você vai querer levar. Vai ter os que não vão aceitar? Vai. Né? Mas não é a maioria também não. Né? Então vai levar Jesus, né? Você vai levar, como eu já falei aqui muitas vezes, falando, né? Mas a maior parte da pregação aqui é vivendo, né? Então vivendo Jesus, viver é Cristo, né? Então vou me salvar tanto a mim como aquele que me ouvir em nome de Jesus. E quantos mil anos foi escrito isso aqui? Eu volto a dizer, né? Mas foi escrito há milhares de anos atrás, mas a palavra é eterna. Então é para nós hoje isso aqui. E quantos anos ainda houver no mundo, eu não sei, né? Vou ficar aqui em nome de Jesus, amém? Então vamos parar aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe você de casa. Então,